Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira da terceira semana da Quaresma. Nós estamos no dia 24 de março. E hoje o texto do Santo Evangelho é de Lucas, capítulo 11, versículos 14 a 23. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto de hoje narra um exorcismo de modo muito breve. Jesus cura o demônio que era mudo. Jesus liberta uma pessoa deste espírito impuro, alguém que é mudo, alguém que ficou mudo pela ação do maligno. E quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as pessoas todas ficam muito admiradas. Pois bem, é a ocasião para se discutir a origem da autoridade de Jesus e para que ele faça a defesa da sua atividade terapêutica e também da sua atividade exorcística. É um texto um pouco complexo, porque a compreensão bíblica do mal está muito distante da nossa mentalidade contemporânea. Por um lado, nós, na Igreja Católica, afirmamos que existe o mistério do mal e, inclusive, a sua personificação. A doença, o sofrimento, a morte, de algum modo, são influxo deste poder misterioso que, na verdade, já foi vencido por Cristo Jesus. Alguns séculos antes de Jesus, desenvolveu-se aí na bacia do Mediterrâneo uma verdadeira angelologia e também uma demonologia. Na antiguidade, algumas doenças, especialmente aquelas das quais não se conhecia muito bem a origem e também não se conhecia muito bem a cura, ou as doenças neurológicas, doenças psicoemocionais, muitas vezes eram atribuídas ao poder satânico. O ser humano se tornava alienado, isto é, dominado por um outro espírito. E não era o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Este é o significado também da palavra alienação. O outro, maléfico, toma conta da liberdade do ser humano. É um espírito impuro,
que reduz a liberdade do ser humano a nada. A pessoa, então, perde a sua liberdade e é dominado por outro, por este outro de fora. Depois desta pequena narrativa deste exorcismo, o texto introduz a reação dos presentes. Eles acusam Jesus de agir em nome de Beelzebu e depois pedem um sinal para testá-lo. Eles pedem sinais, mas não acreditam, não têm fé em Jesus. Jesus responde à acusação de expulsar espíritos impuros em nome de Beelzebu. Esse, na verdade, é o pecado contra o Espírito Santo. Não somente eles não acreditam em Jesus, não somente eles não reconhecem que Jesus age em nome de Deus e cura em nome de Deus, mas pior, eles ainda atribuem as curas e os exorcismos ao poder maléfico. A primeira argumentação de Jesus, portanto, parte de uma lógica muito simples. Ora, se duas forças agem contrariamente, dentro da mesma casa ou do mesmo reino, elas se destroem, se anulam mutuamente. Se uma casa está dividida, ela vai se acabar por si mesma. Se um reino está dividido e fazendo guerra internamente, ele vai se destruir. A segunda argumentação parte de uma pergunta retórica, também simples. Se Jesus expulsa demônios pelo poder de Beelzebu, os outros exorcistas judeus realizam exorcismos em nome de quem? Com a autoridade de quem? Jesus então conduz os seus interlocutores a refletirem sobre a possibilidade de os exorcismos serem feitos em nome do Deus de Israel. Isso seria o maior sinal da presença do reino de Deus. É bela, por exemplo, nesse versículo 20, a imagem do dedo de Deus como símbolo da ação criadora, como símbolo da ação libertadora de Deus. Beelzebu é um dos nomes do espírito maligno. O nome provavelmente é composto por Baal, que significa senhor, príncipe, e Zebul, que poderia significar esterco, imundície, porcaria. São Jerônimo diz que Beelzebu significa o senhor das moscas, um ídolo da antiguidade, especialmente entre os ecronitas. Em seguida, Jesus conta a história de um homem forte, vencido por aquele que é mais forte ainda. No Evangelho de Lucas, aquele que é o mais forte é Jesus. Isso, Chiróteros, o mais forte, o mais poderoso. Jesus Cristo é o mais forte. É assim que João Batista o chama, no capítulo 3, versículo 16. São Paulo também tem aquela famosa frase de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Jesus quer exatamente nos ajudar a compreender, e com esta frase final do versículo 23, ele nos ajuda a tomar posição. Ele nos pergunta: de que lado nós estamos? Jesus Cristo faz milagres. E os milagres que Jesus opera, que Jesus realiza diante daquela multidão, chama a atenção, a admiração de todos, especialmente das pessoas mais simples. Todos ficam admirados, atentos, observando a grandeza do amor, a grandeza da bondade de Deus, que é capaz de curar, de devolver vida. É pelo dedo de Deus que Jesus age. Por outro lado, os milagres de Jesus provocam
a ira dos soberbos, dos autossuficientes, dos arrogantes. Estes que agem com soberba, empáfia e arrogância não são capazes de reconhecer o convite de Deus. Não são capazes de reconhecer que Jesus age pelo amor e pelo poder de Deus. Ao contrário, eles atribuem os milagres a uma ação, a uma intervenção do diabo. E pedem prodígios e milagres sem acreditar neles. Jesus desmascara a hipocrisia destas figuras. E, ao mesmo tempo, ele nos convida a tomarmos uma posição, a estarmos com ele, do seu lado. Porque quem não está com ele, se coloca frontalmente contra ele, na posição dos acusadores que pedem milagres sem acreditar e pecam porque atribuem ao poder maléfico aquilo que é o poder salvífico de Deus. Não reconhecem em Jesus o amor generoso de Deus, que salva, que liberta, que recria e que refaz. No dia de hoje vamos refletir um pouquinho e rezar. Primeiro, pedir a Deus que Ele cure a nossa mudez, a nossa capacidade de falar, de proclamar a santa palavra, proclamar o reinado de Deus. Segundo, reconhecermos a ação salvífica de Deus em Jesus Cristo. Terceiro, pedir que Deus realize sinais grandiosos, libertadores, transformando o mundo, para que o seu reinado de fato aconteça entre nós e com um coração de pobres e humildes reconheçamos o Deus que age em nossa história, sem soberba, sem arrogância e sem autossuficiência, colocando-nos do lado de Jesus, do lado da vida, do lado da libertação daqueles que estão oprimidos por todas as forças das doenças, do sofrimento e dos poderes maléficos. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus nos permitir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.